Pode? Vamos lá. A nossa ideiazinha de tema é sobre as consequências do ressurgimento. Lembrem, se é ressurgimento, é porque já tinha surgido em algum momento, de boas, e aí agora voltou. Lembrando, quando se fala de doenças, as consequências do ressurgimento, colocar aqui, do ressurgimento das doenças erradicadas. O que eu quero que vocês vejam aí? Quando se fala dessa ideia de ressurgimento, dessas visões de doenças erradicadas, é porque em algum momento essas doenças já apareceram, talvez, ou com certeza, né? Elas tenham vindo, digamos assim, de uma maneira menos agressiva, e aí, por falta de intenções, por exemplo, com cuidados, com medidas profiláticas, com prevenção e combate, hoje essas doenças voltaram com mutações, por exemplo, e aí acabaram voltando bem mais forte. Você lembrar do coronavírus? O coronavírus veio em 2002, né? Só que foi visto como uma gripezinha, desde aquele tempo. E aí, como não se pensou em justamente intenções de prevenção, ela acabou voltando da maneira que voltou aí agora. Lembra da dengue? Do mesmo jeito. Teve o primeiro surto de dengue no Brasil, eu não me lembro exatamente, mas eu acho que foi em 1900 ou foi em 1886, foi uma coisa assim. Só que o que aconteceu? Era só febre, dor no corpo, dor de cabeça, beleza. Aí o que aconteceu? Os órgãos responsáveis aí pela questão da saúde, ministérios, Secretaria de Saúde, os próprios órgãos de pesquisa, sempre teve essa questão de cortes, e agora então está pior, né? Essa questão de investimentos da pesquisa. Aí o que acabou favorecendo? Para que depois ela viesse, depois que veio a dengue, depois de um tempo veio a dengue mais a dengue hemorrágica, que matou muita gente. Aí, não, morreu, mas não sei o quê, beleza, tal. Quando chegou o ano de 2015, 2016, principalmente, aí veio dengue hemorrágica, e ainda veio chikungunya e zika vírus. Detalhe, zika vírus com uma variante trazendo microcefalia a bebês que eram nascidos, bebês de mães que tiveram zika vírus, e a chikungunya com a síndrome de Guillain-Barré, que trouxe justamente questão de paralisia, né? Mas essa daí é só algumas das que já aconteceram. Na década de 80, por exemplo, teve a pandemia mesmo, de AIDS, né? Que dizimou 75 milhões de pessoas, tá? Do surto de AIDS que teve. Bem no período lá do lemazinho sexo, drogas e rock and roll. E aí a galera era da vibe mesmo. O movimento hippie. Movimento hippie. Sim. Demais, né? Tem tanto sobre essa questão da AIDS que, por exemplo, hoje não mais. Hoje não mais. Mas até 2018, 2019, o homossexual ele não podia doar sangue. Porque tinha esse negócio, né, que a população homossexual ela é muito mais, digamos assim, propícia, né, à questão da AIDS. Quase não sai a palavra. Vamos lá. Continuando. Além do surto de AIDS, tiveram vários outros. Quando teve o movimento hippie, como é, meu amor? Não, tia, não era que isso realmente acontecia. Era mais um reflexo mesmo de preconceito da população. Não. É porque realmente tinha esse ideal de preconceito aos homossexuais, certo? Aí depois,
principalmente com a questão da necessidade de doação de sangue, né? Aí foi que foi desmistificando isso e também ficou provado que não necessariamente, né, isso tem a ver, né? Então, continuando. Aí essa ideia do movimento hippie tinha esses 3 lemas que eram um lema mesmo assim, uma ideia bem liberal, a galera da vibe louca, velho. Vai, bichinha. Vai, bichinha, arrasa. E aí, nisso, acabou trazendo, a galera fumava, a galera usava muita droga, tinha uma expansão de droga enorme, compartilhavam seringas e tal. E aí não exatamente tinha o contato sexual em si, mas só o contato do sangue já favorecia a questão da disseminação da doença, né? E aí isso acabou tomando de conta da população. Foi muita gente que morreu, né? E hoje, por exemplo, não se morre mais de AIDS. É mais difícil uma pessoa ter AIDS, morrer por causa da AIDS, certo? Porém, a quantidade de jovens vítimas da AIDS hoje, se duvidar, é maior do que naquela época. Porque justamente vem essa questão de problemas, falta de informação, falta de medidas profiláticas, de prevenção, de educação sexual nesse sentido. Justamente. É só o que acontece. Vamos lá. Aí nós vamos falar aqui sobre ideias de doenças erradicadas. Forem citar doenças aí, pelo amor de Deus, cuidado com a quantidade de doenças que vocês forem citar, para vocês não me adoecerem na hora de corrigir a redação, né? Uma vez eu passei um tema sobre epidemias, não era nem doenças erradicadas, era epidemias. E aí, meu amigo, a menina botou tanta doença, que eu digo, eu já tô morta já. Comecei a me sentir mal mesmo, eu digo, tô com febre, tô com dor de cabeça, porque era tanta doença que eu digo, porra! Então, cuidado. Cuidado, porque o que vocês citarem, lembrem que vocês têm que argumentar no texto. Então, você botar 5 doenças, você não vai ter espaço para falar dessas doenças. Então, vejam aí quais as que vocês querem citar. Belezinha? Vamos logo falar de causa e consequência, a gente lê os textos motivadores e aí vamos discutindo o tema. Nessa ideia de doenças aqui, tá? Vocês não fiquem falando só doença, não. Enfermidade, moléstias, tá? Podem ser palavrinhas aí que possam substituir o termo doença em si, tá? Vou falar de doentes, enfermos, tá? Infectados, enfim, belezinha? Vamos lá. Causas. Primeiro, falta de informação. É um dos principais, se duvidar. Essa intenção da falta de informação, a gente pode relacionar aí, por exemplo, 3 setores. A gente pode ver o próprio setor escolar. Como assim o setor escolar? As aulas, por exemplo, dos professores de biologia, eles não são treinados, digamos assim, nesse sentido, para dar essa explicação, essa justificativa maior sobre o que é a doença, sobre o método de vacinação, sobre como funciona a vacina e tudo mais. Toda essa intenção mesmo de prevenção. Combate é diferente de prevenção. Combater é quando já está acontecendo e tenta resolver. Prevenção é justamente uma intenção bem antecipada, orientações, instruções antecipadas para aquele problema não volte a acontecer. Por exemplo, os surtos, como a gente já falou, o surto de dengue que teve no Brasil. É porque o Brasil ele é muito despreparado nesse sentido. O Brasil pensa em combater um problema. Ele não pensa em prevenir o problema. Por exemplo, se quando teve o primeiro surto de dengue, a primeira vez que teve dengue no Brasil, se tivesse pensado, os órgãos responsáveis aí, tivessem pensado em estratégias, em moldes, que pudessem fazer, não, já era para pensar. Não, teve agora, vai que essa doença vem pior depois. Então, vamos prevenir para que isso não aconteça. Se negligenciaram, foram totalmente displicentes, o que aconteceu? Quando veio bem pior. E já veio trazendo outras coisas, Zika vírus, microcefalia, que já é resultado do Zika vírus, consequência do Zika vírus, chikungunya já consequência, já trazendo aí como consequência a síndrome de Guillain-Barré e várias outras que acabaram trazendo essa visão. Então, até uma ideia de tese aí que a gente pode pensar é a displicência governamental. Tá? Displicência governamental. Pode ser uma ideia. Outra intenção da falta de informação, a própria mídia.
Agora que a mídia veio com esse negócio de esse ano fez a campanha, tá fazendo aí a campanhazinha de vacina, né? Vacina sim, aí aponta o bracinho, papapá e tal. Mas isso agora. E tantas outras doenças que já se teve, e a mídia não abordou sobre isso. Parece que é porque, assim, eu acho que não é menosprezando as outras doenças, não, de maneira alguma, né? Mas eu acho que é porque o corona veio em um momento em que está tão presente essa questão de rede social. Hoje nós temos mais poder de voz, enfim, que acabou dando uma proporção maior ao problema, certo? Mas sempre existiu dificuldades quanto à questão da saúde brasileira. Só que nunca se pensou em mecanismo para que pudesse haver essa prevenção, esse cuidado com a população, certo? Outra coisa, as tensões sociais. O que é essa ideia de tensão social aqui que a gente pode pensar? A gente pode relacionar até aí o Zygmunt Bauman, essa questão da modernidade líquida, essa questão das relações, hoje mais, digamos assim, hoje nós estamos em um momento muito fragilizado. Nós passamos direto, é estresse, é preocupação, é ansiedade. Então, tudo isso, a gente já vê o reflexo na baixa imunidade, certo? E aí, o que faz manifestar a doença no seu organismo? Uma das primeiras causas é a questão de imunidade baixa. O organismo está fraco, meu amigo, os virusinhos ali acham uma maravilhazinha, né? E aí, nesse sentido, essa questão da baixa imunidade, ela acaba fazendo com que essas doenças elas se instalem de uma maneira mais fácil e que muitas vezes acabe levando o enfermo até a morte mesmo, tá? Então, essa questão das tensões sociais, vocês podem relacionar aí a própria questão da baixa imunidade. Compreenderam mais ou menos a ideia, né? A próxima, fatores históricos. Esse aqui é básico. Quando, por exemplo, os portugueses chegaram aqui no Brasil, tinha os índiozinhos. Os índiozinhos, é uma característica da população indígena a questão da imunidade baixa. Eles não aguentam doença, não, eles morrem na hora, né? E aí, quando os portugueses chegaram aqui, trouxeram a língua, trouxeram seus costumes, trouxeram sua cultura e trouxeram suas doenças. E aí, o que aconteceu? Como eles tinham muito essa intenção de comprar os índios, né, com qualquer besteira, tinha muito contato e até as próprias roupas, né? O vírus lá das doenças ficavam nas roupas, eles usavam e aí eram infectados e morriam na hora. Assim, milhares de índios foram dizimados por causa de doenças, porque não era algo da vivência deles. Assim como, por exemplo, também, lá no período escravocrata, lá no período quando veio, no período da produção cafeeira, que veio o povo de todo lado, japonês, inglês, espanhol, todo mundo. E aí eles vieram e aí também trouxeram essas doenças. 2006, nós tivemos o ebola no Brasil, veio de fora. Agora, recentemente, veio, eu não sei que país era que a pessoa estava, que veio para o Maranhão e trouxe a variante. Era do Egito, era? Da Índia, né? E trouxe a variante do coronavírus. Então, o que a gente pode ver aí? A questão de doenças, infelizmente, ela também funciona como uma característica de um povo nesse sentido. E aí, o que eu quero que vocês lembrem? Que eu quero na argumentação de vocês. Vocês, em algum lugarzinho do texto de vocês, vocês vão colocar o seguinte: a manifestação de doenças afeta diretamente afeta ou compromete diretamente o desenvolvimento social de uma nação. A manifestação de doenças afeta e compromete, pode usar até os dois termos, afeta e compromete diretamente o desenvolvimento social de uma nação. Aí você relaciona com o bonitinho aqui, com o filósofo o Emile Durkheim. Ele faz a comparação, né? Apesar de ser batidozinho, mas eu acho que vai ser a melhor, nesse sentido, vai ser a melhor articulação. Né? Ele faz a comparação do Estado a um corpo biológico. E para que haja o bom, né, desempenho, enfim, é importante que todos os seus membros estejam saudáveis. Aí, nesse sentido, a gente faz uma problematização de negação. Em contrapartida, a realidade atual brasileira, ou a realidade brasileira, se mostra divergente desse pressuposto, uma vez que eu haja vista que a população nacional se encontra vulnerável, o setor da saúde se encontra vulnerável, já que a população manifesta, né, uma proliferação de doenças
ascendente. Aí eu pufo, apresento as ideias de tese. Compreendeu a ideia da argumentação aí? Pronto. Vamos lá. Outra, falta de medidas profiláticas para a população. O que seriam essas medidas profiláticas? A própria intenção da mídia, informação. Outra, a própria ideia de saneamento básico. Nessa questão de medidas profiláticas, vocês podem falar do próprio saneamento básico, vocês podem falar da própria questão das vacinas. O que acontece? Por exemplo, vamos pegar o momento que a gente está. Quando veio o período, o início de 2020 lá, que começou a pandemia, qual era a principal coisa que era passada pelo Estado? Lavem as mãos, higienização, usar álcool em gel, usar máscara, papapá, usar luvas, toda aquela intenção de prevenção. Mas aí, por exemplo, nós que somos classe média, e muitos aí, boa parte de vocês aí, classe média alta, né? É difícil, porque nós já não temos essa cultura de saúde, de prevenção. Imagine para a galerinha lá da periferia, lá da favela, que muitas vezes não tem água nem para cozinhar. Imagine para estar o tempo todo com essa ideia de higienização. Detalhe, saneamento básico é um direito constitucional. Falta de saneamento básico é sinônimo de proliferação de doença. E a maior parte da população brasileira pobre, né, pobre mesmo, assim como se diz, pobre de marredecer, vive justamente em ambientes que são propicíssimos à manifestação de doenças. Um livro que você pode relacionar isso aqui exatamente é o próprio Cortiço, do Aloysio Azevedo, né, que ele mostra essa questão dos cortiços, né, como era a própria vivência, que era realmente condições insalubres mesmo, né? E aí, com isso, trazer essa visão de doenças. Vacinas. O que acontece? População não tem informação sobre vacina. População tem medo de se vacinar. População não acredita que a vacina realmente previna. População acha que a vacina, muitas vezes, vai matar. Lembra da revolta da vacina? A revolta da vacina foi um desses motivos, né? Claro que já tinha outras questões políticas, sociais, enfim. Mas a questão da obrigatoriedade não foi passada informação para a população. Era tudo muito agressivo, brusco mesmo. O que a galera pensou? Não, vai matar, gente. E aí veio toda aquela discussão. Eu não quero que vocês citem a revolta da vacina nessa redação, tá? Porque eu acho que vai ficar muito batidinho. Mas aí, caso você tenha a intenção de usar, pode usar, tá? Mas, enfim. Vamos lá. Outro probleminha, a questão da automedicação. Como assim, professora, a questão da automedicação? As pessoas, muitas vezes, por sentir um sintoma, às vezes até parece, ou tem um sintoma parecido com aquela doença e tudo mais. Mas o que as pessoas fazem? Começam a usar medicamentos sem ter uma prescrição médica, sem ter uma orientação médica, e aí das duas, uma desse tipo de coisa. Primeiro, ou o seu organismo cria, muitas vezes, imunização mesmo, resistência àquele medicamento, ou muitas vezes, por você usar tanto aquele medicamento, fica até difícil para o médico ele diagnosticar o que é que você tem. E aí, enquanto isso, você está tomando medicamento para uma coisa, às vezes é outra, e aí você adquire aquele vírus, aquela doença que está ali em manifestação, certo? São as pessoas hipocondríacas, né? É psicológico, né? Tem um termo chamado fotoma, né? Fotoma é a ideia de aquilo que você quer ver, né? E isso é muito psicológico. Se você botar na cabeça que você está com febre, o frio vem na hora, você tenta... Existe gravidez psicológica. Eu já tive uma amiga que ela teve esse negócio de gravidez psicológica. Menina, ela vomitava, a menstruação dela não veio, ela sentiu tudo como se estivesse grávida, e não tinha nada. Psicológico é muito poderoso, né? E aí tem muitas pessoas que acabam fazendo isso. E o pior, o doutor Google acaba facilitando mais ainda. Porque se você botar, fala já, se você botar lá, dor de cabeça pode vir de tudo. Pode ser de um aneurisma, pode ser de um CA, pode ser de um problema na coluna, pode ser de um problema de rim, pode ser de um problema no ouvido, pode ser tudo. Aí vê lá,
Aí começa a ligar. Dor de cabeça, dor de ouvido. Aí, eita, eu senti dor de ouvido um dia desse. Aí vem, dor na unha. Rapaz, a unha tava doendo mesmo. Às vezes era do sapato. Não, tava doendo a unha. E aí você começa, você pensa que não, você... Não, o que eu tô fazendo na Terra? Tô enterrada há 7 dias e ainda tô achando que tô vivo. Tá evadando o espírito aqui. Porque não há essa visão de realmente conhecimento, de diagnosticar. Nós não temos uma cultura de... Temos uma cultura de doença. Eu tiro por minha avó. Minha avó, se a pessoa passar vendendo sebo de carneiro, ela compra sebo de... Né? É bom pro pé. Aí ela compra para do pé. Tudo no mundo. Né? Esse povo idoso, então, nem se fala. Aí é quem tem. Menina, você conversar com minha avó só sabe falar doença. Minha avó, ela tá... Depois que ela quebrou a perna, assim, ela tem a dificuldade para andar e tudo, mas minha avó tá extremamente saudável. Tirando o probleminha da perna, a diabetes dela tá lá embaixo, o colesterol, graças a Deus, tá tudo reguladinho. Mas você perguntar, dona Maria, como é que a senhora tá? Eu tô só viva. Come, minha avó come igual uma forrageirinha. Toda hora que você olhar para minha avó, ela tá mastigando. E detalhe, o pratinho é mais para cima do que é por lado. Mas você perguntar, eu tô com fastio danado, não tô conseguindo comer nada. Imagine. Mulher, tristeza. Mulher, minha avó sentiu uma coceirinha no olho. Minha avó sentiu uma coceirinha no olho. Me disse, tá. Aí eu liguei lá para falar com minha mãe e tudo mais. Fui falar com o vó, digo, como é que a senhora tá? Minha filha, eu tô quase cega. Pelo amor de Deus. Eu já disse para ela, eu digo, vó, se eu tivesse esse tanto de doença que a senhora disse que tem, eu não tava mais nem viva. Sim, com certeza, com certeza. A questão desses medicamentos, por ideia, ou por questão de que, eu pesquisei na internet, se tomar esse remédio aqui, fica bom. As pessoas têm muito isso, né? Pode fragilizar o seu organismo, pode facilitar essa proliferação de outras bactérias, porque tem medicamento que é para uma coisa, mas aí toma e serve para outra coisa ali e tudo mais. Quando você pensa que não, remédio é horrível para o estômago, por exemplo, né? E aí tem muitas pessoas que arrocham antibiótico. Antibiótico é horrível, cara. É horrível. Eu tinha muito esse negócio, todo mundo eu queria tomar remédio. Hoje eu deixo, sinceramente, eu só tomo remédio no último do caso mesmo. Porque o organismo, ele é quem tem que agir para combater, criar anticorpo ali e tal. Certo? Vamos lá. Ideia de consequência. Quando há essa questão de doenças e não há, e há esses probleminhas aqui, essa visão das tensões sociais, a questão da tensão social você vai relacionar muito à ideia do psicológico. Por exemplo, você pode relacionar essa ideia da tensão social à dificuldade de aceitação. Por exemplo, você vê a questão da vacina, né? Então, quantas pessoas aí não já falaram que a gente vai virar jacaré? Né? Aí a pessoa já tem esse negócio de que não vou tomar porque isso vai fazer mal e não sei o quê. Né? Porque não há um conhecimento mais aprofundado sobre aquilo. Não há informação. E detalhe, essa questão da atenção social, ela, como a gente falou, envolve muito a questão psicológica. Quando você está estressado, quando você está ansioso, quando você está passando mais por um problema emocional mesmo, a sua imunidade baixa na hora, por causa da preocupação. Então, tudo vai decaindo no organismo. E isso vai sendo uma abertura justamente para a manifestação. Certo? Deu para compreender mais a ideia? Beleza, vamos lá. Consequência, aumento do número das infecções. Falou de aumento de número de infecção? Superlotação do sistema de saúde. Na hora. Por quê? A doença é urgente, todo mundo, aí o que é que faz? Corre para o hospital. Quando chega lá, como no Brasil não há essa articulação dos órgãos responsáveis aí, por exemplo, você chega hoje no hospital, estou com dor de cabeça, estou sentindo febre, não sei o quê. Enquanto não considerarem que você está com Covid, volta para casa, vá para casa. Né? Ou seja, outras doenças, outros tratamentos acabam não tendo uma assistência por causa daquilo, né? Porque o Estado não há um preparo daquela unidade de saúde
para receber pessoa com outra situação, né? Em outras situações. Vamos lá. E morte. E morte. A última vez que eu vi, tinha sido 474 mil brasileiros que haviam morrido, né? Eu não sei nem como é que está hoje. Já passou, né? Então, você vê aí a questão de como isso tem afetado diretamente, né? E veja, por exemplo, a questão das doenças, elas afetam, que é essa visãozinha aí que vocês podem argumentar, afeta diretamente o desenvolvimento do país. Só você olhar a situação. Setor econômico, setor educacional, tudo, tudo. O próprio meio ambiente, as florestas, né? Tem muito essa questão de estar tudo correlacionado. É como se nós vivêssemos em uma cadeia global no sentido de ambiente, de meio ambiente, de saúde, de educação. E aí essa questão de trazer a vulnerabilidade quanto à manifestação de doença desestabiliza todas as outras áreas. É como se fosse uma cadeia polipeptídica, certo? E aí, quando há interferência em uma ligação, tudo se desfalece, digamos assim, certo? Arrasei na química. Fala. O negacionismo. Claro, dá para você citar. Por exemplo, você vê aí, pode ser outra ideiazinha aqui, viu? Negacionismo por parte da população, tá? O que acontece? Essa semana eu até vi, ontem, parece que foi ontem ou foi antes de ontem, Nova York estava soltando fogos, né? Porque toda a população lá, parece que mais de 70% da população foi vacinada, aí pronto, não precisa mais usar máscara, não precisa mais usar álcool em gel e tudo mais, né? Como se tudo tivesse voltado ao normal. E não é assim. Não é assim. Você observa, por exemplo, depois que a gente passou a usar máscara, é chato, é feio, é. Mas depois que a gente passou a usar máscara, quantas doenças, por exemplo, situações de gripe, né, de justamente por causa dessa visãozinha, certo? Disso aqui. É mínimo, mas previne muito a população. Claro. É porque tem pessoas que têm um pensamento, tem muitas pessoas que têm um pensamento assim, a vacina é para curar. Vacina, ela não tem intenção de curar. Ela não cura. Ela diminui a questão dos sintomas, caso você pegue. Aí muitas pessoas não acreditam nisso. Não cura, então eu não vou usar. Ou tomou, pronto, tô curado. Não é assim, cara. Não é assim. Que tá vacinada, né? Vamos lá. Isso favorece ao surto de epidemias, tá? Lembrem aí dos por região de epidemia no país, dentro da quando ultrapassa as fronteiras, né? Então, os surtos de epidemias aí que podem acontecer no país e postergar até a pandemia, a malária, por exemplo, né? Superlotação do sistema de saúde, tá? Então, há uma questão, uma dificuldade muito grande dos hospitais em atender a população. Nesse período de pandemia, foi até criado o sistema de telemedicina. Já ouviram falar na telemedicina? O que foi a ideia da telemedicina? Justamente criar aplicativos e disponibilizar o número dos médicos mesmo, via WhatsApp, para que as pessoas, por exemplo, não saiam de casa para ir até o hospital, para não superlotar o hospital. Então, é para os médicos atenderem você ali por aplicativo e tudo mais, para você ir dizendo os sintomas e o médico ali fazendo toda a prescrição médica, né? Justamente nessa intenção de evitar. Vamos lá. Repertórios. Programa Nacional de Imunização foi o primeiro programa que se teve de imunização nacional. Foi criado em 1973, certo? Ele teve a intenção, por exemplo, a questão da vacina na época, era 4 vacinas para vacinar a população. Então, foram 4 intenções aí de diminuir
Doenças, né? 4 tipos de doenças. Hoje, há uma dificuldade muito grande para que a população vá até o postinho. Nós não temos isso, os nossos pais, por exemplo, na minha infância, né? Eu nem sei mais cadê meu cartão de vacina, mas eu tinha um cartãozinho, era até a imagem de uma bonequinha, um rosa, né? O meu era todo entupido de vacina, todo, de tétano, poliomielite, hanseníase, mil e uma coisinha, de tudo eu tomei vacina. Só que, hoje me pergunto se eu tenho um cartão de vacina. Vou tomar a vacina do Covid hoje, mais tarde, mas eu já até, eu tava falando ali para a Francisca, eu digo, Francisca, não vamos me vacinar não, porque eu não tenho cartão de vacina não. Ai, não, vou tirar não, pelo amor de Deus, eu acho. Vou tirar não. Vou tirar não. Ah, para dizer que eu tomei a vacina. Ah, né? Colocar lá, não virei jacaré. Vamos lá. Essa questão do hoje, por exemplo, você me perguntar se eu tenho um cartão de vacina, eu não tenho mais. Aí eu tava até falando, eu digo, rapaz, eu vou vacinar. Eles não vão vacinar, não, porque eu não tenho mais cartão de vacina, não. Eles, não, lá fazem. Lá eles fazem o cartãozinho para você. É justamente para ter essa intenção. Hoje está se buscando todos os meios, né, de favorecer para que tenha essa visão de imunização. Não fiquem falando só vacina, 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 não. Imunizantes, imunização, enfim, tá? O período colonial, a gente já falou, a chegada de outros povos, como um fator histórico, acaba influenciando nessa manifestação de doenças, tá? A tela O Homem Amarelo é da Anita Malfatti, ela é modernista, tá? A tela O Homem Amarelo, você já lembra aqui, amarelo, febre amarela. Ela fez a tela como uma forma de configuração mesmo do surto de febre amarela que estava tendo no Rio de Janeiro, justamente no período de Rodrigues Alves, né? Você analisar a tela, você buscar a tela na... Estou terminando. Vocês buscarem a tela na internet, até a própria... como é que eu posso dizer? Até a própria visão de ela construir a tela, ela não pinta assim, ó. Ela pinta assim. Que é justamente para mostrar a deformação. O rosto do cara chega seco, né? E aí tem os olhos bem esbugalados. Ele com uma cara mesmo assim, quando você está doente, né? Sempre tem aquele aspecto facial mais decaído. E aí ela faz nessa figuração, tá? Então vocês podem fazer aí uma relação da tela com a situação atual. Oi, baby. Sim, Monteiro Lobato. Dá para você citar. O Jeca Tatu também, ele é doente mesmo. Tem o próprio livro mesmo, Jeca Tatu. Do autor? Jeca Tatu. Jeca Tatu. Vamos lá. O filme Contágio, você quiser problematizar a mídia, tem um filme Contágio, tem na Netflix, tá? Fala sobre a manifestação de doenças e como isso vai se proliferando. E tem outro filme também interessante, que também fala sobre essa questão de doenças, é o filme Inferno, é do Dan Brown, o mesmo autor do Código da Vinci. É uma trilogia, né? O Código da Vinci, Inferno e Anjos e Demônios. Todos, aí cada um tem uma vertente. O Anjos e Demônios é da igreja, Inferno é sobre a sociedade em si, o Código da Vinci sobre a questão de Jesus Cristo, iluminismo, enfim, tem uma visão mais religiosa e arte. No filme lá, Inferno, o cara é meio doidão. Aí o cara, ele cria um vírus para esse vírus ele ser manifestado à população, inclusive acho que em Istambul, né? Para que haja uma intenção de dizimação de parte da população. Qual é a intenção dele? Eu não concordo exatamente, eu também nunca pesquisei muito sobre. Mas acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre a questão das teorias humanistas, né? Quer um exemplo claro? Vamos lembrar aqui, me ajuda a lembrar aí. Tiago, o filme lá, o Avengers, né, que a gente tem os Vingadores, qual é a intenção do Thanos? O Thanos, quando ele invade lá um povo, ele sempre tem a intenção de dizimar metade da população. Que a intenção dele, ele sempre fala, que é manter o equilíbrio, né? Porque aquela população que sobrou, digamos assim, a intenção é que eles tenham uma nova
vivência, um novo ideal de vivência, né? Justamente para trazer à população essa visão de equilíbrio. Não estou dizendo que isso se confirma, mas, por exemplo, hoje você pode ver na sociedade, daqui a um tempo, devido à superpopulação mundial, nós já estamos em uma ideia de superpopulação. Acho que é a Índia, não, acho que é a China. A China tem até um controle de natalidade, né? Eles querem só para ter um filho, parece, e de preferência homem, né? Eles não querem muito filhas mulheres, não, né? Justamente para ter esse controle de natalidade por causa da superpopulação e da mão de obra, né? No lixo? Sério? Meu Deus, que hipermasculinidade. Precisa da mulher, não, para ter esse menino, não. Deus é mais. Vamos lá. A baixa idade média, né, que a gente tem a peste bubônica, a peste negra e várias outras doenças aí que se manifestaram. Né? As doenças eram até vistas como pragas, né? O Alexander Fleming, quem é esse rapazinho? Ele é o criador da penicilina, tá? Eu não lembro exatamente, eu acho que é um antibiótico, se eu não me engano. Ele... Como é? Tinha feito o quê, tia? Ah, de superpopulação? Parou lá? Ah, que massa. Oi, vocês iam dizer alguma coisa? Não, né? Ah. Vamos lá. O Hipócrates é o pai da medicina. Então, doenças aí, pensar nessa questão da medicina como ideal de combate. E o Emile Durkheim, a gente já falou sobre a questão do Estado ser visto como um organismo vivo, tá? Um organismo biológico. A Constituição Federal. A Constituição Federal garante direito à saúde, lá em seu artigo 6º, e além de garantir o direito à saúde, ela diz que o Estado é responsável por impor medidas que realmente sejam eficazes nessa questão de garantir a saúde, ou seja, programas voltados à questão da saúde da população, como o SUS, como planos de saúde, enfim, mecanismos que favoreçam essa questão da saúde e da qualidade de vida. Captaram a ideia? Há alguma dúvida até aí? Tá bom por hoje? Pois podem ir com Deus. Ítalo disse que quando eu terminasse eu podia liberar você.